Olá a todos vocês, estamos aqui novamente na segunda parte sobre o domínio do pecado. Mas para você, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada. E a graça do Senhor é um favor imerecido. Estamos aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Vamos para a segunda parte. Não reines, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecereis em suas concupiscências. Não reines o pecado em vosso corpo mortal. Pecado é o desejo da carne, pecado é as coisas erradas, é a briga, é a mentira, a pessoa não fala a verdade, a pessoa está ali, ela bebe às escondidas, ela fuma às escondidas, ela comete erros, e esses erros faz com que a pessoa está deixando reinar sobre ela, não o Senhor Jesus, não ali a presença de Deus, mas está reinando sobre ela o domínio, o poder do pecado está reinando sobre a pessoa. E é importante você saber aqui que quando você impede o mal de reinar, quem vai reinar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, o seu rei, o seu Senhor, será Jesus Cristo. Diz mais assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o pecado tem domínio sobre uma pessoa? Porque ela está na lei, ela só vive a lei, ela só vive a lei. Ela não está na graça, que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, que a graça vem através do Senhor Jesus. Ela só vive na lei, nas coisas da lei, do Velho Testamento. Então, o pecado passa a dominá-la. Mas quando você está ali na graça, o pecado não tem domínio sobre você, ainda que ele queira. Perfeito é Jesus. Vai sempre haver pessoas errantes que cometem erros. Mas eu quero dizer para você, quando você está na graça, fique ciente que o pecado não vai dominar sobre você. Não sabeis vos que quem vos apresentardes-vos servos para obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você vive fazendo coisas erradas, escondida, indo para motel, você vive fazendo coisas erradas às escondidas, tem duas mulheres, você mulher tem dois maridos, fica dando mole, você homem fica aí se engraçando. E o que acontece? Está dizendo claramente aqui, este mal está sobre você. Diz, não sabeis-vos que a quem vos apresentai-vos servos para lhe obedeceis, sois servos daquele a quem obedeceis? Se você está deixando aquela situação, aquele clima, está indo em tal lugar, então aquilo você está sendo servo de quem? Não de Deus, mas do mal. E para que você seja abençoado, você tem que ser servo de quem? De Deus, do Senhor Jesus. Diz mais assim, mas a graça de Deus que tendes sido servos do pecado, mas graças a Deus que tendes sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Mesmo sendo servo do pecado, você tem que dar graças a Deus. Sabendo por que graças, a palavra, a graças, mesmo diante daquela situação, significa quando você fala, graças a Deus, Deus, eu preciso de um favor imerecido. Eu estou aqui no pecado, mas eu dou graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me fazer esse favor, me tirar dessa situação. E diz mais assim,
e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes o vosso membros para servirdes a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos os vossos membros para servirdes a justiça, para a santificação. Aqui é o convite. Como vocês fizeram tudo isso de errado para o pecado, agora eu convido vocês a oferecer o vosso corpo, os membros de vocês, para a justiça, para a santificação, para agradar a Deus. Porque quando erreis, servos do pecado, esteves livre da justiça. Quando você comete erro, você está servo do pecado e livre da justiça. A justiça de Deus não vai poder estar sobre você. Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e ela pede, ela invoca o Senhor, mas ainda é serva do pecado. Ela faz a vontade do pecado. Então a justiça não pode operar sobre a vida dela, não pode operar sobre o caminho, na casa dela. Ela quer a justiça de Deus, mas ela tem que ver quem ela está servindo. Finalizando assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende-vos só frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Quando você é liberto do pecado, você tem paz com Deus. Você passa a ser servo e serva de Deus. Então quando você está ainda fazendo coisas erradas, aí as escondidas, você sabe que aquilo é errado. Então você ainda não é servo de Deus. Você ainda não é serva de Deus. É importante você saber que para ser servo do Senhor, você tem que deixar muitas coisas de lado, tirar e pôr para jogar de lado, jogar fora. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para que você consiga ter a vida eterna e o dom de Deus gratuito, os favores de Deus de graça para a sua vida, você precisa deixar de ser serva e servo do pecado, do erro. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas, o bispo, apóstolo, diácono, obreiro, pastor, pregador. Por que, bispa? O pessoal está dentro das igrejas muitas das vezes porque eles não estão cientes e precisam estar cientes, o apóstolo, que quando eles deixam ser os pecados, então eles passam a ser servos de Deus, eles passam ali, estar na posição para que a justiça de Deus se manifeste, para que a graça de Deus, o favor do Senhor esteja acontecendo sobre a vida deles.